já não via, francamente, há muito tempo, e outras pessoas com quem nos fomos cruzando ao longo da vida, e que é um prazer estar aqui com todos. E fico surpreendido que tenham todos paciência para me vir aqui ouvir, com toda a sinceridade. Quando começámos a falar no assunto para esta reunião, falámos, em primeiro lugar, de dizer a necessidade de internacionalização que tem cada vez mais as empresas e a economia portuguesa. E se isso era verdade aqui há um ano atrás ou há 2 anos atrás, eu acho que agora ainda é mais verdade. A crise económica em que estamos em Portugal está cá e vai continuar, não se vai embora tão depressa, isto vai ser um processo que vai demorar muitíssimo tempo. A Europa, no seu conjunto, também não vai recuperar tão depressa. Quem fala de Portugal, eu acho que Espanha ainda vai ser mais lenta, ainda vai demorar 3 ou 4 anos antes de recuperar. E, portanto, com uma situação dessas e com a situação de desemprego que existe em todas estas economias, eu acho que todos os empresários têm pelo menos a obrigação de pensar quais são as suas alternativas em termos de olhar para outros mercados, em termos de pensar por onde é que eu posso crescer, porque na realidade as perspectivas de crescimento em Portugal no curto prazo eu acho que vão ser francamente difíceis. E não podemos contar com o Estado para nos ajudar, porque o Estado precisa de ajuda. Não somos nós que podemos contar com a ajuda do Estado, porque neste momento, financeiramente, acho que vai ser muito difícil a qualquer Estado europeu de poder ajudar os seus constituintes. Acho que Portugal tem também uma grande oportunidade, de que todos nós tivemos a sorte de ter uma boa formação, quer em termos de educação familiar, quer em termos universitários. Acho que Portugal tem uma boa base de educação, pelo menos ao nível das universidades, e aí a minha filiação da Católica também ajuda bastante, mas temos gente bastante bem preparada e temos gente que, se for capaz e se quiser assumir riscos no sentido de olhar para outros sítios onde possa trabalhar, eu acho que não fica a dever nada a ninguém. Acho que tem todas as oportunidades e mais alguma. Mas, em geral, as pessoas em Portugal, eu acho que são muitos destas pessoas são bastante comodistas. É fácil acomodar-nos. Começamos todos no mesmo colégio, estou ali a olhar para o Tintas Calheiros, começamos na 2ª classe, os dois, provavelmente, nos franciscanos. Daí vamos para o liceu, do liceu vamos para a universidade, somos sempre os mesmos. Somos sempre a mesma comunidade. Vivemos de uma maneira cómoda, graças aos nossos pais, mas vivemos de uma maneira bastante acomodada. Grande parte dessas pessoas, Portugal é provavelmente o país da Europa onde tem uma percentagem mais baixa de estudantes universitários que fazem o seu curso enquanto trabalham ao mesmo tempo. É dos países da Europa que tem uma percentagem mais baixa de estudantes universitários que saem de casa dos pais. As pessoas vivem mais cómodas em casa dos pais, é verdade, a única mudança quando passam para a universidade é que os pais lhes oferecem um automóvel normalmente e, portanto, ainda vivem melhor do que quando estavam no liceu. Mas ninguém faz um esforço no sentido de se desacomodarem, no sentido de procurar aceitar novos desafios. Quando pensamos nesta questão de partir para o outro lado, eu acho que o grande pregador da internacionalização em Portugal, para mim, é o Padre António Vieira. Acho que, se pensarmos um bocadinho, foi alguém fantástico, uma pessoa que, numa altura em que não havia meios de comunicação como há hoje, não havia cartões de passageiro frequente, nem seja o que for, o Padre António Vieira vai 4 vezes ao Brasil ao longo da sua vida, uma delas com um naufrágio pelo meio, perto dos Açores. É uma pessoa que, ao mesmo tempo, está disposto e disponível para partir, para negociar com a Holanda a devolução das terras do Brasil para Portugal, que a seguir o mandam para Roma para estar na corte de Roma e para estar junto do Papa durante 6 anos. Portanto, é uma pessoa verdadeiramente internacional. E ele tem uma frase num dos seus textos que eu gosto muito e que diz: nascer pequeno e morrer grande é chegar a ser homem. Por isso nos deu Deus tão pouca terra para nascer e tanta para a sepultura, para nascer Portugal e para morrer o mundo. E eu acho que é uma frase muito, muito boa, dizer: Deus deu-nos Portugal para nascer e o mundo para viver, o mundo para, como limite para as coisas a que podemos aspirar, para olhar para outros desafios. E se pensarmos nisso, eu acho que isso nos pode ajudar bastante em pensar quais são os desafios que temos.
No meu caso particular, estava também bastante cómodo aqui em Lisboa, depois de ter estado durante 7 anos na McKinsey e depois de ter estado 7 anos como administrador do BPI, até que um dia me ligou um antigo companheiro da McKinsey, que era nessa altura o presidente da Telefónica, a desafiar-me para ficar responsável da parte internacional da Telefónica, uma vez que a Telefónica ia comprar ativos importantes no Brasil. E eu achei que era um desafio muito engraçado. Não percebia nada de telecomunicações, ainda hoje também percebo relativamente pouco, mas não percebia nada de telecomunicações, não sou engenheiro de formação, mas achei que era um desafio muito grande. E um desafio, sobretudo, da maneira como, quer na altura o Juan Villalonga, quer o Conselho de Administração da Telefónica, colocava as coisas, no sentido de dizer: nós temos que transformar esta companhia, que era uma companhia, um antigo monopólio estatal, e passar de uma companhia que é um monopólio estatal para uma companhia que seja um líder mundial. E falavam a sério, não falavam no sentido só de ter essa intenção, mas no sentido de permitir que existissem recursos para o fazer. A Telefónica foi uma empresa que foi totalmente privatizada, sempre foi uma empresa privada, desde o início, desde a sua fundação com a ITT nos anos 20, mas onde o Estado teve alguma participação depois da Guerra Civil em Espanha e que o Estado vendeu a sua última parte, a sua última participação em 1996. Até aí, a preocupação principal, dar um serviço de telecomunicações razoável em Espanha e alguma expansão na América Latina, mas mais em termos com um cariz um pouco político, de alguma maneira, de comprar uma participação na altura muito questionada, porque é que a Espanha estava a pôr dinheiro no Peru quando os serviços básicos em Espanha não eram os adequados, uma entrada na Argentina também bastante tremida e no Chile. E a partir do ano 2000, então aí, do ano 98, perdão, aí sim começou a crescer seriamente. Uma aposta muito, na altura, muito arriscada, de quase 6 mil milhões de dólares nesse momento no Brasil, e apostar no sentido de dizer: não é só a América Latina que me interessa, porque eu tenho uma boa afinidade cultural, que eu acho que é muito importante para crescer, mas também o facto de acreditar que os países emergentes vão ter exatamente as mesmas necessidades em termos de comunicações que têm os outros países. Isto era uma coisa que era fácil de dizer assim, dito agora neste momento, mas na altura, quando nós falávamos com investidores e dizíamos: no Brasil cada brasileiro vai ter um telefone, as pessoas olhavam para nós como quem disse: não devem estar bons da cabeça, vocês não sabem o que é o Brasil ou não sabem o que é a Argentina. E hoje em dia a América Latina está quase lá, não está lá, mas está 85% da população neste momento tem um telefone. Vai ter 100% da mesma maneira como tem um relógio. A maior parte deles, em vez de terem um relógio, tem um telemóvel, que é muito mais fácil, também diz as horas e ao mesmo tempo conseguem falar e comunicar nessa base. Essa visão foi uma coisa que foi fundamental para dizer: pagamos caros pelos ativos, mas acreditamos que esses ativos vão ser ativos que vão ter uma rentabilidade muito elevada, porque achamos que os vamos fazer crescer de uma maneira importante. Outra grande vantagem que tinha era a vantagem da proximidade cultural. E nesse aspecto é muito interessante, quando uma pessoa visita alguns destes países, ver a influência que a Espanha e Portugal tiveram em termos de colonização destes países, em termos da educação de base destes países. Muitas das boas universidades por esses países fora são universidades católicas ou são colégios de jesuítas que fundaram as bases da educação da grande parte desses países. Isso parece que não, mas ajuda-nos muito em termos de comunicar, ajuda-nos muito em termos de ter valores compartilhados com eles e em termos de ser capazes também de mobilizar pessoas para um projeto destes. Eu recordo a primeira vez que tomámos o controle de uma empresa no Brasil, precisávamos de cerca de 120 pessoas para fazer o takeover da companhia. E o avião que saía de Madrid para levar essas pessoas a São Paulo parecia despedida para as descobertas. Muitos espanhóis que nunca tinham saído de Espanha e pela primeira vez iam para um país na América Latina, mas que acreditavam no que iam fazer, acreditavam que essa era a sua grande oportunidade profissional, acreditavam que estavam a construir um projeto comum. Isso eu acho que foi uma parte muito importante nesse sentido, no sentido de que essas pessoas sentiam que esse projeto era um projeto compartilhado entre todos.
Como vos digo, porque é que as coisas correram bem nesse aspecto? Correram bem porque fizemos, na altura, boas aquisições, muitas delas fruto dos processos de privatizações e, portanto, também privatizar empresas na Argentina ou privatizar empresas no Peru e transformar essas empresas não é fácil. Não é fácil no sentido de que são empresas onde também eram quase funcionários públicos em muito sentido e que era difícil também reduzir ou dimensionar de novo esse tipo de companhias. Tivemos a sorte de que, na realidade, este crescimento das telecomunicações móveis nos ajudou para criar um novo mercado, para criar novas oportunidades para toda esta gente e para, portanto, fazer crescer muito mais rapidamente isso. O outro aspecto importante que tem que ver com os dias de hoje é que fizemos muito boas aquisições em tempos de crise. E isso é uma coisa que eu acho que vale a pena pensar, é que nos momentos de crise são os momentos são as melhores oportunidades, são os momentos mais interessantes. Quando comprámos 10 companhias à Bell South no ano 2004, fim de 2003, princípio de 2004, ninguém queria ouvir falar da América Latina. Ninguém queria ouvir falar da América Latina. A Argentina tinha acabado de fazer default e de deixar de pagar a sua dívida e, portanto, desafios muito interessantes de como é que se gera um país quando o Estado deixa de pagar e quando entra tudo em ruptura e em colapso total. E todos os investidores não queriam nem ouvir falar disso. Bell South, empresa baseada em Atlanta, americanos, nós não queremos nem saber disto, vamos negociar o preço, mas vocês têm que nos comprar tudo. Tudo, incluindo países onde nós não tínhamos experiência, Colômbia, Venezuela, que ninguém queria ouvir falar. Mesmo em Madrid havia pouca gente que quisesse ouvir falar da Colômbia e da Venezuela nessa altura. Hoje em dia, felizmente, isso veio-se a provar que foi uma excelente aposta. A Colômbia é um país, é dos poucos países, junto com o Chile, que sempre foram investment grade na América Latina, um país com uma população excelente, com um bom nível de educação, e eu acho que é uma grande oportunidade. A Venezuela, até agora, foi uma boa oportunidade, até agora. O bom é que, de alguma maneira, antes da desvalorização já recuperámos o investimento de uma forma muito significativa, mas até agora tinha sido uma boa oportunidade. Neste momento, provavelmente, já não é. Fez outra coisa que eu também acho que foi muito importante, que foi, no ano 2000, propor a todas as empresas que tinham sido adquiridas, que estavam cotadas nas bolsas locais, em São Paulo, em Santiago do Chile, em Lima, em Buenos Aires, trocar as ações que essas pessoas tinham dessas empresas por ações da própria Telefónica. Vantagem, tínhamos ações da Telefónica no ano 2000 cá em cima e, portanto, foram aquisições relativamente baratas. Mas permitiu fazer uma coisa, que foi alinhar os interesses de todos os acionistas. Alinhar os interesses de toda a gente e dizer, temos todos uma única companhia. E como temos todos uma única companhia, vamos decidir o que é bom para esta companhia no seu conjunto. Mesmo todos os acionistas minoritários tiveram a opção de converter as suas ações em ações da Telefónica, a maioria esmagadora deles assim o aceitaram, e isso permitiu não só recapitalizar a companhia de uma forma muito importante, mas permitiu também fazer uma outra coisa, que é dizer, a partir daqui, não só estamos todos alinhados, como eu tenho muito mais flexibilidade para gerir os meus recursos, sobretudo recursos humanos. Falávamos aqui durante o almoço as dificuldades que é a Argentina, um país que esteve em default e que caminha rapidamente para lá outra vez. Mas na realidade tem excelentes executivos, tem gente muito bem preparada, tem executivos muito bons. E eu costumo dizer que os argentinos fora da Argentina são executivos fantásticos. Quando a gente os deixa lá dentro do seu ambiente e da sua economia é bastante mais complicado. Mas o gerir isto no seu conjunto foi só possível porque passámos a ter uma única companhia. Outra grande vantagem é a questão cultural, como eu vos dizia, americanos versus europeus, sem querer ter a conotação dos antigos colonizadores, que sempre há quem ponha isso como comentário, sobretudo a alguns partidos em alguns destes países, mas na realidade era totalmente diferente a maneira de gerir de uma empresa baseada em Espanha. Eu não digo uma empresa espanhola, a Telefónica é a única empresa que não diz Telefónica de Espanha, France Telecom é France Telecom, British Telecom é British Telecom, Deutsche Telekom é Deutsche Telekom e a Telefónica é Telefónica, Portugal Telecom é Portugal Telecom e a Telefónica é Telefónica. Eu acho que isso é uma coisa muito importante nesse aspecto, mas o ter essa proximidade cultural
era muito diferente no sentido de dizer, se nós fazemos esta aposta pela internacionalização, significa que todos nós que estamos dentro desta empresa temos que lhe dedicar tempo, temos que fazer disto a nossa prioridade, temos que fazer disto a nossa forma de crescer. Eu recordo quando comprámos a empresa que vos referia na Colômbia, e apareci por lá, mas nunca ninguém costumava cá vir. Os americanos tiveram esta companhia durante 7 anos e nunca cá vieram, porque tinham medo de vir cá, porque achavam que iam ser sequestrados ou que alguma coisa ia acontecer. Mau assunto, não é? Quando alguém compra uma empresa e nunca lá vai, de certeza que as coisas correm mal, isso por definição, não é? Portanto, o ter esta proximidade e o fazer disto uma prioridade, eu acho que isso foi uma coisa que nos ajudou bastante. E outra coisa que nos ajudou muito também foi capacidade de resistência. Que eu acho que isso é muito importante em termos da internacionalização. É dizer, nós fizemos a grande parte destas operações, não as mais recentes, mas grande parte destas operações, a Telefónica fez com ações. Significa que tinha um balanço super sólido, um balanço com muito pouca dívida e, portanto, podia aguentar. Quando as pessoas às vezes dizem, não conheço muitas empresas portuguesas que tenham tido uma boa rentabilidade dos seus investimentos no Brasil, eu acho que há duas razões. A primeira é porque os portugueses acham que conhecem o Brasil e eu acho que os dois temos rádio, eles estão em FM e nós estamos em AM. Não percebemos bem o que é que eles dizem. Eles dizem umas coisas, nós achamos que é a mesma coisa em português, mas não é. É diferente. É uma cultura diferente, é uma maneira de fazer negócios diferente. E a segunda coisa é que muitos dos portugueses que compram lá não têm balanço suficiente que lhes permita aguentar a tempestade. Que lhes permita dizer assim, eu estou cá para ficar cá a longo prazo e, portanto, mesmo que haja uma desvalorização pelo meio, que sempre vai haver alguma coisa, mesmo que haja um default pelo meio no caso da Argentina, que sempre vai haver alguma coisa, nós vamos aguentar e vamos cá ficar e a longo prazo isto vai ser um bom negócio. A maior parte das empresas portuguesas, muitas vezes, quando vão para lá, assumem o risco, mas é um risco de pôr o pé, ver como é que está a água. E depois, se as coisas correm mal, querem se vir embora rapidamente. E, dessa altura, obviamente, que a rentabilidade sobre o seu investimento vai ser um desastre. Vai correr mal. Portanto, se calhar é uma coisa que vale a pena pensar no sentido de qual é a dimensão da internacionalização que cada um de nós quer ter. O outro aspecto importante também é o dizer, em qualquer uma destas sociedades, nós temos que ter um papel responsável na sociedade. Um papel responsável no sentido, sobretudo quando uma pessoa está num negócio como este das telecomunicações, no sentido de utilizar as telecomunicações como um material fundamental para a educação, um material fundamental para as escolas. Ter internet e acesso à internet em todas as escolas. Colaboração com as universidades para ajudar as universidades. Fazer disso claramente uma prioridade. E não com um interesse mesquinho, mas com um interesse de dizer quanto maior for a educação e o nível de educação deste país, maior vai ser a prosperidade deste país e a longo prazo vamos ter um benefício nesse sentido. Fez também uma coisa muito, muito interessante na altura, que foi criar uma fundação que se chama Proninha, e essa fundação, o objetivo que tem é retirar crianças que trabalham nas ruas. Recuperar crianças até uma idade de 12 anos que estão a trabalhar na rua, desde que vocês veem num semáforo a limpar vidros ou a fazer coisas talvez ainda menos recomendáveis, e falar com as famílias e dizer eu pago-lhe um determinado rendimento, mas com a condição do seu filho ir à escola. Com a condição do seu filho ir à escola e de ter bons resultados escolares. O princípio começou de uma maneira relativamente difícil, os governos depois acharam isso uma boa ideia e hoje em dia a Telefónica tem alguma coisa como 32 mil crianças em toda a América Latina, nestes países todos, com quem tem este programa. E é engraçado que muitos deles começam agora já a entrar na sua vida profissional e que valorizam muito esse tipo de apoio. Ao mesmo tempo, estas iniciativas tiveram um outro impacto que se calhar nunca tínhamos antecipado, que foi criar uma cultura de voluntariado. Hoje em dia existem aproximadamente 150, 180 pessoas que vivem em Espanha e que dedicam as suas férias a dizer eu vou ajudar estas crianças, eu vou passar um mês de férias na América Latina, mas a trabalhar numa escola, ou a ajudar a construir uma escola, ou a dar aulas, ou fazer qualquer coisa para ser útil nesse aspecto. E essa componente do voluntariado foi uma coisa que, na realidade, podia dizer isto foi uma coisa bem pensada, que tínhamos antecipado. Não foi. Foi espontânea. Foi uma reação espontânea das pessoas no sentido, outra vez, de contribuir para essa única sociedade. Depois de toda esta aventura latino-americana, muito interessante,
chegámos a uma situação em 2005 em que tínhamos uma empresa com um balanço fortíssimo, com uns recursos enormes, e todas as empresas europeias, todas não, mas muitas das grandes empresas europeias estavam com um nível de endividamento que não lhes permitia fazer nada. O caso dos franceses, o caso dos alemães, o caso dos italianos e o caso dos ingleses. Isso permitiu à Telefónica, nessa altura, depois começar a pensar em dizer, então vou comprar ativos na Europa. E assim foi. E comprou em Inglaterra, na Irlanda, na Alemanha, na República Checa, na altura, uma participação em Itália. Embora as pessoas às vezes se esqueçam disso, continua a ser provavelmente o maior investidor espanhol em Portugal, com qualquer coisa como $1 bilhão investido na Portugal Telecom. Mas isso permitiu ter uma postura e uma posição na Europa que é muito diferente em termos de internacionalização. É muito mais difícil fazer com que as culturas das pessoas funcionem em conjunto. Na realidade, esta cultura ibérica e esta cultura católica, em termos de expansão para a América Latina, é relativamente fácil. É relativamente fácil no sentido que existe muita proximidade de valores. Fazer com que um inglês ou um alemão aceitem que um espanhol é o responsável por eles é uma coisa mais complicada. Sinceramente, é uma coisa bastante mais complicada. Mas começam a haver alguns casos em que as coisas correram bem. O Banco Santander é um excelente exemplo, que tem tomado essas iniciativas e que tem grandes ativos e grande atividade em Inglaterra, por exemplo, com o nosso amigo António Horta-Osório à frente da atividade do banco lá. E a Telefónica também tem corrido bastante bem nesse aspecto. De novo, solidez financeira nesse aspecto e outras duas coisas muito importantes. Estabilidade da gestão. A equipa de management da Telefónica foi a mesma durante 10 anos aproximadamente. E essa estabilidade permite às pessoas terem uma visão de longo prazo, permite às pessoas tomarem decisões no sentido de dizer eu estou aqui independentemente de quem esteja no governo nestes países. Não era tão fácil, nem era tão óbvio assim. E quando na altura, em 2004, depois do atentado em Madrid, inesperadamente os socialistas ganharam as eleições em Espanha, houve muita gente que ficou a pensar, mas agora vai ser aqui uma revolução, vai toda a gente do management vai para fora, virá uma nova onda de gestores socialistas. Não foi o caso. Não foi o caso. E não foi o caso porque não só a Telefónica já era uma empresa muito internacional, como tinha sido capaz também de diversificar a sua base acionista, de trazer os acionistas da América Latina para dentro da Telefónica, de trazer investidores institucionais que acreditavam nesse projeto. Eu lembro que na altura, uma vez a falarmos com o regulador alemão, que dizia que era preciso proteger as empresas alemãs, tive que lhe dizer, o senhor está enganado, tenho mais dinheiro dos fundos de pensões alemães investidos na Telefónica do que na Deutsche Telekom. Portanto, vamos lá ver quem é que é mais alemão aqui. São os senhores ou somos nós? Quem é que defende mais os interesses dos cidadãos alemães nesse aspecto? E essa diversificação dessa base acionista contribuiu também muito para, de alguma maneira, tornar independente a empresa do poder político. E eu acho que isso tem sempre os seus graus de dependência, mas acho que isso foi muito importante neste projeto de crescimento. Portanto, resumindo um pouco e para depois falarmos um bocadinho sobre o outro assunto, em termos de internacionalização, eu acho que o que nós temos que pensar é muito bem escolher o território em que queremos jogar. Onde é que queremos jogar, onde é que queremos competir e se temos a certeza e se somos capazes de ganhar nesses mercados. Senão não vale a pena, com toda a sinceridade. Senão não vale a pena. Algumas internacionalizações que às vezes uma pessoa via de empresas portuguesas, espanholas, todo mundo dizer, não, eu abro uma loja em São Paulo, uma loja em Madrid, uma loja em Paris e depois, cada 3 meses, o presidente da empresa vai visitar uma loja aqui, uma loja ali. Isso, com toda a sinceridade, não serve para nada. Eu acho que pode alimentar os egos de algumas pessoas, mas não ajuda muito em termos de criar valor para os acionistas, em termos de criar um projeto sustentável. Apostar por um país específico e dizer eu quero triunfar aqui, quero ter uma visão de longo prazo aqui, eu acho que isso é muito importante. Fazer disso o foco principal do negócio e viver essa internacionalização. Viver essa internacionalização no sentido de que os quadros das vossas empresas entendam de que isso é parte importante e parte integrante da maneira como têm que gerir essa empresa. Obviamente, sendo capazes também de recrutar talento e de obter talento em cada um desses mercados. Portanto, acho que essas
são boas questões para pensar sobre cada uma das empresas, se é capaz de o fazer ou não em termos da sua internacionalização. Apesar de todo este êxito, eu acho que o futuro não está nada garantido. Não está nada garantido no sentido que as pessoas têm sempre que continuar a pensar como continuar a assegurar este crescimento e pensar que num caso como este das telecomunicações, os serviços variam de uma maneira tão rápida e com tanta nova tecnologia que o mundo é completamente diferente. Temos cada vez mais novas receitas que são incertas e perdemos cada vez mais novas receitas que são certas. Aquelas receitas tradicionais, de uma pessoa pagar uma taxa de assinatura mensal, essas coisas, já acabou, isso já não existe. Agora, cada vez mais temos que criar novos serviços, que criar novos produtos para o futuro. E temos novos competidores em cada uma destas indústrias que aparecem de uma forma inesperada. E gente que nós achávamos que ia sobreviver para sempre, que desapareceram. No ano 2000, a maior empresa de telecomunicações do mundo era a Nortel, no Canadá. Tinha 260 milhões de market cap na altura. Faliu. Desapareceu. Desapareceu. Há 2 anos, qualquer pessoa diria a Nokia vai ser o grande triunfador do mundo dos telemóveis. Neste momento, qualquer coisa que vocês leiam dizem que a Nokia está num momento em que tem que repensar a sua vida porque apareceu todo o mundo dos smartphones, os iPhones, os Blackberries, Google e de repente desapareceram. Portanto, o que eu quero dizer com isto é, por muito que nós achemos que chegamos e que triunfamos, o mundo varia e varia de uma forma muito rápida. E esse variar de uma forma muito rápida também nos leva a pensar um pouco como é que nós, quer como empresários, quer como cidadãos, quer como pais de família, quer como cristãos, temos que estar neste mundo. Esta geração é uma geração que está a mudar muito rapidamente. Outro dia eu li uma coisa em que dizia que aquilo que os americanos chamam a geração Y, que no fundo são os filhos dos baby boomers, são as pessoas que nasceram a partir de 1970, que vejo que já há aqui alguns, o que é muitíssimo bom, mas pela primeira vez, este ano, no ano 2010, o número de pessoas a trabalhar ativamente é maior nesta geração Y do que a geração dos baby boomers. Portanto, para grande parte de nós estamos em minoria nesta sociedade. Há uma nova geração que está aí. E essa nova geração, eu tenho grande dificuldade em entendê-los. Eu não sei se vocês os entendem bem ou não, mas eu tenho grande dificuldade em entendê-los. É uma geração que vive de uma maneira e que comunica de uma maneira totalmente diferente. Toda esta questão das redes sociais em que uma pessoa ouve falar, da geração Y, 96% das pessoas da geração Y estão ligadas a uma rede social. Ao Facebook, ao MySpace, a qualquer coisa desse género. 96%. Curiosamente, o segmento das pessoas que cresce mais no Facebook são as senhoras entre os 55 e os 65 anos. Também para ficarmos a pensar, porquê que será? Mas é interessante. É interessante. É um segmento que também continua a crescer muito. Portanto, não são só jovens. Não são só jovens. Mas a comunicação desta gente vai a uma velocidade assustadora. Facebook, 1,5 milhões de notícias por dia que são postas no Facebook. 1,5 milhões de notícias por dia que são postas no Facebook. E as pessoas podem dizer, não, mas isso são só disparates que as pessoas escrevem, são coisas sem interesse nenhum, sem conteúdo. Não é verdade. Não é verdade. Cada vez mais são coisas com muito conteúdo. O Departamento de Estado dos Estados Unidos de Educação publicou há pouco tempo uma coisa a dizer que os alunos que têm educação online têm melhores resultados nas universidades do que os alunos que têm educação face-to-face, cara a cara com os professores. Dá que pensar, não sei se é verdade, se não é verdade, mas é uma coisa que uma pessoa fica a pensar, mas eu estou preparado para isto? Se qualquer um dos nossos filhos amanhã dissesse que eu queria estar numa universidade online, ficávamos a pensar, se calhar não se dá bem na universidade e quero arranjar aqui uma maneira de estar só à frente do computador. É uma coisa um bocadinho diferente. Queixamos muito de que esta nova geração vai ver tudo à Wikipedia e que a Wikipedia é a solução rápida para ter uma informação sobre seja o que for. A Wikipedia tem 13 milhões de artigos. 80% desses artigos não são em inglês. Não são em inglês. São em línguas portuguesa, espanhola, em alemão e francês, mas não são em inglês. Medido de uma forma objetiva e independente, não por mim, mas medido de uma forma objetiva e independente, a Wikipedia tem melhores conteúdos do que a Enciclopédia Britânica e mais fáceis de aceder.
E, no entanto, qualquer um de nós olha para esta nova geração e vê que eles passam a vida só à frente do computador. E dizemos, não lês um livro, não queres, não lês um jornal. Não, é outra maneira claramente de comunicar. 14% das pessoas acreditam que a publicidade que se faz na televisão e nos jornais é uma informação séria sobre os produtos. 78% das pessoas dizem que preferem uma outra coisa, que é as recomendações que terceiros fazem através das redes sociais. Que preferem ouvir as recomendações dos utilizadores. Que alguém me diga, este produto é bom, estive lá, tive uma boa experiência. Isso dá que pensar a todos nós. Dá que pensar a todos nós no sentido de dizer, então como é que eu devo relacionar-me com os meus clientes? O que é que eu devo fazer? Vale a pena investir em publicidade na televisão? Ou como é que eu tenho que me relacionar com os meus clientes em relação ao futuro? 90% dos jornais estão a diminuir a sua tiragem. 90% dos jornais em todo o mundo. Nós ainda temos a tendência de ler os jornais e de comprar um jornal, mas a maior parte das pessoas não lê os jornais. Esta nova geração não lê os jornais. E, portanto, não estou a dizer que isso seja mau ou que seja bom. É um facto. É mesmo assim. Não somos nós que procuramos as notícias, são as notícias que vêm ter connosco. Vêm ter connosco ao computador, vêm ter connosco ao telemóvel cada vez mais, vêm ter connosco de uma forma não solicitada, de alguma forma. E isso faz com que nós pensemos também qual é a implicação que isso tem em termos da educação das nossas pessoas. Para uma empresa e para um empresário, como é que eu vou comunicar? Como é que eu vou proteger a reputação da minha empresa? Posso ter uma campanha fantástica sobre a minha empresa, o bom que é, mas se numa destas redes sociais começarem a aparecer 3 pessoas a dizer que a minha empresa não funciona, isto tem um efeito viral e um efeito de contágio inacreditável. E, portanto, qualquer detalhe de qualquer atenção com qualquer cliente, com qualquer pessoa, tem um impacto muito maior do que aquilo que teria aqui há uns anos. Como é que eu vou fazer a distribuição dos meus produtos? Como é que eu vou interatuar com os meus clientes e com os meus fornecedores? É um mundo que mudou totalmente. E é um mundo que temos que pensar também quais são os impactos que isso tem para a educação. Quais são os impactos que isso tem para a Igreja, por exemplo. Quer dizer, não é só uma questão de dizer eu tenho um site. Neste momento existem muitos sites de cada uma das empresas, todos os que estão aqui, que estão numa empresa, têm um site na internet da sua empresa. A Igreja tem bastantes sites na internet. Eu dei-me ao trabalho de ver se a pessoa puser a palavra Igreja, aparecem qualquer coisa como 114 mil sites na internet a nível mundial. Desses, só 14 mil é que são, pouco mais de 10% é que são da Igreja Católica. Há outras igrejas que são muito mais ativas nesse aspecto. Em Portugal a proporção é mais ou menos a mesma coisa, 1 para 10, por cada um da Igreja Católica há 9 que sejam de outras igrejas. São muito bons alguns deles. O site da Conferência Episcopal em Portugal é um site, eu fiquei muito surpreendido, é um site muito bom, muito completo, atualizado todos os dias, com as leituras de cada dia, com as reflexões de cada dia, é uma coisa bastante bem feita. Mas hoje em dia isto já não é suficiente. Quer dizer, da mesma maneira que há uns anos a Igreja teve as suas estações de rádio e tem as suas estações de rádio. Daqui a uns anos a Igreja teve as suas estações de televisão. Neste momento a Igreja tem que pensar como é que eu atuo neste novo mundo. Porque esta nova geração não vê televisão. Ou se vê televisão no computador e vê televisão no computador saltando toda a publicidade. Portanto, quer dizer, como é que eu interajo com esta nova geração? Como é que eu vou transmitir os meus valores a esta nova geração? Se forem ao YouTube, por exemplo, há um anúncio muito interessante da Igreja Católica dos Estados Unidos, que a Igreja Católica dos Estados Unidos diz que publicou esse anúncio na televisão durante 2 semanas, e ao fim de 2 semanas tinha mais 3 mil pessoas a assistir à missa dominical nos Estados Unidos. Não sei depois se continuaram a ir à missa ou se não continuaram a ir à missa, mas o que é um facto é que vão experimentando coisas novas nesse aspecto. Mas não é suficiente aquilo que nós estamos a fazer em termos de educação, não é suficiente aquilo que nós estamos a fazer em termos da maneira de comunicar. Este é um mundo que está a mudar e não vale a pena termos a ilusão de dizer não, vamos inverter isso e vamos dizer aos nossos filhos que a partir de agora que leiam um livro em vez de estarem a utilizar a internet. Vão utilizar, vão continuar cada vez mais e vão ter cada vez mais facilidades para o fazer. E portanto eu acho que uma boa questão para nós pensarmos é dizer
o maior, para mim, aquele que eu acho que é o maior apóstolo de todos, o São Paulo, que foi fantástico, com todas as viagens que fez, com todas as cartas que escreveu. O que é que o São Paulo faria hoje? Será que o São Paulo estava no Facebook? O que é que o São Paulo, como é que o São Paulo iria comunicar com as pessoas? Estou a falar o mais a sério possível. Como é que iria comunicar com as pessoas? Como é que iria convencer esta nova geração, a geração dos nossos filhos, de que têm que ter uma vida cristã? Como é que os iria transmitir esses valores? O que é que o Padre António Vieira faria se fosse vivo hoje? Como é que ele iria comunicar nesse aspecto? Eu sinceramente não sei. E acho que temos todos que pensar um pouco sobre isso, mas sei que tem que se fazer alguma coisa. Sei que temos que fazer alguma coisa no sentido de tentar utilizar todas estas novas tecnologias em prol e em defesa das nossas ideias e dos nossos ideais. Por último, só queria deixar uma mensagem, que é assim: os tempos de crise são os tempos em que se criam grandes projetos. 51% das empresas do Fortune 500 foram criadas durante as recessões ou depressões. 1983, 1984, Portugal cresceu e em 84 cresceu menos 2% por ano, enquanto que a Europa crescia mais 2% por ano. Foi num ano destes de crise em que foi criado o Banco Comercial Português, por exemplo, como um projeto inovador, como um projeto que arrancou nessa altura, num momento de crise. E, portanto, eu acho que isso vale a pena pensar, dizer, este é um grande momento também para criarmos coisas novas, para pensarmos em coisas novas, para criarmos soluções e projetos que sejam projetos futuristas e que sejam projetos inovadores. E era um pouco isto que eu queria compartilhar convosco e, obviamente, se tiverem algumas questões, terei muito prazer em tentar responder. Muito obrigado. Pedro Vasconcelos, a ouvir bem? Vou fazer esse elogio, nem agradecer aquilo que disse, realmente é pleonástico, porque gostei muito. Só queria ver se conseguia completar a sua mensagem com um setor em que não falou. A relação entre o empresário cristão e os seus trabalhadores. Pode dar-nos alguma coisa a este respeito? Eu acho que em muitos destes projetos pelos quais passei, o fundamental aí é ser capaz de transmitir os valores em que uma pessoa defende através dos projetos em que as pessoas estão envolvidas. Ser capaz de dizer que muitos destes projetos em que estávamos eram projetos que iriam contribuir para melhorar a sociedade e em que, portanto, todos eles, ao participarem nesses projetos, estavam também a contribuir para melhorar a sociedade. Há muita gente que, nesse aspecto, vivendo as coisas de uma maneira emotiva e vivendo as coisas de uma maneira entusiasmada com os projetos, eu acho que contribui muito também para a sua vida pessoal. E o outro aspecto em que eu acho que é muito importante é favorecer em todos os momentos as pessoas que dizem aquilo que pensam, as pessoas que são capazes de dizer a verdade, mesmo que ela seja incómoda para com o seu chefe, que são capazes de ter a sua independência intelectual no sentido de discordar, se discordar é aquilo que acham que é importante e que são capazes depois de viver com essas consequências. Eu tive a sorte de ter duas pessoas que me deram um exemplo nesse aspecto. O meu pai, por um lado, e por outro lado o Manel da Silva Violante, quando fundou a McKinsey, aqui em Portugal, que eram duas pessoas que eram capazes de discordar e de defender as suas ideias e de serem coerentes com as suas ideias. E eu acho que ser capaz de criar essa cultura dentro de uma instituição, acho que é muito importante, ser capaz de aceitar que as pessoas discordam, ser capaz de ouvir as outras pessoas e ser capaz de valorizar quem discorda e não de valorizar quem está permanentemente só a dizer que sim. Obviamente que o discordar às vezes pode ser uma discussão um pouco acesa. Eu sou uma pessoa às vezes de discussões muito acesas. Há algumas pessoas dizem que eu tenho mau feitio. Tenho aqui um dos meus irmãos que está a rir nesse aspecto e outros meus amigos que me conhecem também. Mas eu acho que é muito importante as pessoas serem capazes de terem o direito a discordar, o direito a defender os seus valores. E isso acho que cada um de nós
se está no nível mais alto de uma empresa, tem que dar esse exemplo. Tem que dar o exemplo de saber ouvir os outros, de ter a humildade de reconhecer se enganou, mas de valorizar muito essa capacidade de discordar. É óbvio que não responde totalmente à sua pergunta, mas é um exemplo. Alguma pergunta? 10 minutos. Não arriscava, se não desse para ninguém. Com muitas novas tecnologias e esse desconhecido económico que nós caminhamos. A pergunta que lhe colocava, muito simples e resumidamente, é de que forma é que vê esta abertura de conhecimento, retirar-se valor dessa abertura de conhecimento, esta partilha de conhecimento, dessas redes sociais, de que forma é que a economia poderá retirar valor de toda esta massa de conhecimento que cada vez vai se diversificando e espalhando? Eu acho que já está a retirar valor de uma forma aceleradíssima. Eu acho que está a retirar valor de uma forma muito importante. Quer dizer, grande parte dos avanços científicos que você tem em tempos recentes, se não tivesse internet, não existiam, não é? Não existiam. Em termos de tudo o que é, por exemplo, se você pensa na medicina, e se você pensa na maneira de compartilhar informação, e de que hoje, se você tem um problema de saúde, amanhã pode ter um médico em Houston a ver o seu caso e a compartilhar com os médicos daqui qual é a melhor solução, e ter uma solução global nesse aspecto. Eu acho que isso hoje já existe. Hoje já existe, e a única coisa que as novas tecnologias vão fazer é favorecer ainda mais isso, favorecer a possibilidade disso. E não é só para a pessoa mais afortunada que tem a possibilidade de ver um médico nos Estados Unidos. Pense na possibilidade que isto dá para a medicina nos países menos desenvolvidos. Pense na possibilidade que isto dá para a medicina em países como os países africanos, por exemplo. É fantástico. Tem acesso a informação e acesso a poder ter maneiras de receitar doentes, de poder ajudar pessoas que estão numa situação mais difícil, muito maior do que tinham há uns anos atrás. Muito maior. O aumento de eficiência que as empresas têm nesse aspecto é inacreditável. As redes sociais são uma forma muito importante no sentido de conseguir criar esse tipo de avanços. Ajudam muitíssimo. Obviamente que nessas redes sociais existem coisas boas e coisas más. Existem maneiras de colocar boa informação e de colocar má informação. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que isso permite um avanço tecnológico, permite um avanço da sociedade muito maior. E acho que o nosso desafio é como é que somos capazes de criar uma sociedade mais solidária, uma sociedade mais coerente, utilizando também estes mesmos veículos. Disse muito bem, o êxito da Telefónica foi, enfim, a sua capacidade financeira e os seus ativos. Mas em Portugal, aquilo que eu conheço, as empresas estão fortemente descapitalizadas, mas precisam se internacionalizarem. E como é que isso é? Pois, milagres não há, não é? Milagres, sinceramente, isso eu, pelo menos neste mundo económico, acho que não há. Noutros mundos, de certeza que há, mas neste eu acho que não há. Portanto, acho que é muito difícil. Agora, o que as empresas têm que fazer, acho eu, é muitas vezes centrarem-se mais naquilo que têm que fazer. Centrarem-se mais o que é a sua internacionalização. Deixa-me dar um exemplo, se calhar é um exemplo que eu gosto. Barbosa e Almeida e o nosso amigo Carlos Moreira da Silva. Eu acho que ele faz um bocado, eu costumo dizer que ele vai como o Dom Afonso Henriques. O Dom Afonso Henriques, houve uma altura em que chegou até Trujillo, foi conquistando e foi andando para a frente pouco e pouco. E o Carlos faz a mesma coisa, comprou uma empresa em León, comprou uma empresa em Badajoz, foi aumentando a sua fronteira, foi aumentando o seu território, porque provavelmente a empresa que tinha também não era uma empresa que lhe permitisse dizer agora vamos daqui e vamos conquistar a Europa toda, vamos conquistar o mundo inteiro. Mas quer dizer, La Coruña é um mercado mais interessante do que o Porto. É mesmo assim, em termos objetivos, em termos de consumo, em termos de população. A Andaluzia tem 5 milhões de habitantes. A Andaluzia tem 5 milhões de habitantes. Está aqui ao lado. E, no entanto, quer dizer, eu acho que se calhar é bom um empresário pensar em termos de internacionalização, em vez de eu ir dizer vou agora abrir uma loja em Helsinki, uma loja em Paris, e não sei o que, dizer eu vou ocupar Andaluzia. Vou conquistar a Andaluzia. Vamos embora. Eu acho que isso é um projeto muito mais engraçado e com muito mais probabilidades de êxito, com toda a sinceridade. Com muito mais probabilidades de êxito.
E, portanto, obviamente que isto também, cada negócio é o seu negócio, cada negócio tem os seus fatores-chave de êxito e não vão todos da mesma maneira ou ao mesmo ritmo. Mas eu acho que muitas vezes é aquilo que eu lhe dizia, que pensem onde é que eu quero competir e como é que eu posso ganhar. Porque, com toda a sinceridade, quando muitos deles dizem não, eu vou para o Brasil, só porque o Brasil também se fala português, o Brasil é um mercado que provavelmente está fora do alcance da maior parte das empresas portuguesas. Está fora do alcance, em termos de dimensão absoluta. E para dizer não, eu vou para lá, mas tenho aqui um nichozinho pequeno, se calhar que vai ser interessante, mas eu acho que na maior parte dos casos é muito difícil. Muito difícil. E acho que é melhor se calhar ter os pés assentos na terra e dar passos mais pequenos, mas passos mais seguros. Já dava mais uma. Eu não vou fazer pergunta nenhuma, até porque eu expus, acho que é uma pessoa mais aberta a ouvir e a aplicar novas soluções do que estar a evitar sentenças sobre determinadas coisas, mas queria referir um pouco o aspecto da dificuldade que nós, nas nossas idades, temos com os nossos filhos, e que disse que não compreendia, eu também tenho 4 filhos, em várias situações, e claro que lhes fiz a pergunta, mas qual é a vantagem dos Facebooks, dos Twitter, dessas coisas? E eles próprios também, é mais para convívio, mas também não sabem bem, portanto. Mas o que eu queria referir é que há âncoras que é importante preservar, e essas fontes que são dos nossos pais, a geração dos nossos pais, os netos, porque eles possivelmente têm outra autoridade perante os netos que nós não temos, se calhar porque é a nossa responsabilidade, não é? Somos diferentes, somos inconsistentes, porque temos uma série de falhas e eles não nos veem como exemplo. E se calhar os nossos pais eram muito mais coerentes, consistentes e conseguem transmitir. E eu, de facto, tenho duas experiências ótimas, tanto a minha mãe como a minha sogra, as viúvas, e que conseguem ainda dividir muitos netos e transmitir uns valores importantes. Ontem, mensalmente, eu vejo um almoço por todos os netos, e tudo isso é importante. E é preciso fazer essa ligação entre os antigos e as novas tecnologias. E eles ligam isso, e eu vejo, até para alguns filhos, que eles gostam de músicas antigas também, gostam de ver programas do Era Uma Vez, ou aqueles programas antigos que também achava piada. E, portanto, era este aspecto que eu gostava de até comentasse, porque eu penso que isso é que cria mais valor. Nós precisamos, de facto, ser consistentes nas nossas relações com as novas gerações, para que sejam sustentáveis, não é? Sustentáveis, e penso que a Telefónica atuou dessa maneira na América Latina, no sentido de fazer uma aculturação e não simplesmente de dominar a sua cultura ou a sua autoridade. Portanto, gostava de talvez se tiver algum comentário sobre essa ligação do antigamente com agora, porque acho que é muito importante, porque eles de facto têm uma cultura materialista, mas mesmo numa cultura materialista é ética. Eu não posso estar mais de acordo com o que diz, no sentido de que preservar os valores de uma pessoa da família, acho que é fundamental, isso não tenho dúvida nenhuma. Posso se calhar dar um testemunho de dizer como estando fora de Portugal há 11 anos, se calhar esta coisa de ser imigrante ajuda a manter muito mais a unidade da família, com toda a sinceridade. Temos que viver muito mais unidos nesse aspecto. E eu acho que isso é muito importante para manter esses valores no seu conjunto. O que não quer dizer, obviamente, que não mantenham essa relação com o resto da família, com os avós, com os primos, com os tios, com certeza que sim. Mas pense nesse aspecto. O mais provável é que os seus filhos, alguns deles, vão trabalhar fora de Portugal. É o mais provável. Vão estudar fora de Portugal. É o mais provável. E, portanto, em primeiro lugar, tem que escolher bem para onde é que eles vão. No sentido de pensar que tipo de escolas é que eu quero que os meus filhos estejam, que tipo de ensino é que eu quero que os meus filhos tenham, e usar as novas tecnologias para estar em contacto com eles. Parece um bocado
não é ficção científica. Um dos meus filhos que está numa Universidade dos Jesuítas em Boston, mas vê a avó com alguma frequência em termos de utilizar a internet. Por isso, é um bom exemplo de utilizar essas novas tecnologias. Agora, quando os seus filhos dizem que estão no Twitter ou que estão no Facebook, eles vão lá estar. Eles vão lá estar. E não há maneira de dizer, agora vamos instituir aqui uma censura, dizer, não vai utilizar isto ou não. Mas acho que é muito importante eles perceberem o potencial de coisas boas que podem existir nessas redes sociais. O potencial de coisas boas que podem existir através da internet. Há muitíssimas coisas boas. Temos é que ser capazes de os dirigir. E acho que, em conjunto como comunidade e como igreja, temos que pensar o que é que podemos fazer aí. Eu não sei, sinceramente não sei, digo com toda a sinceridade, eu não sei o que é que podemos fazer, mas acho que alguma coisa temos que fazer. Da mesma maneira que aqui há uns anos se criou uma rádio para a igreja e que se criou uma televisão para a igreja e que hoje em dia há sites de internet para a igreja, temos que pensar como é que as igrejas estão presentes nestas redes sociais. Porque vai ser parte fundamental da nossa vida e vai ser parte fundamental da vida destes jovens.